O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos ao sacerdote. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria poder recebê-lo aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nosso estado de Minas Gerais, e também receber e acolher todos aqueles que nos acompanham nas próprias orações, nas próprias Eucaristias, sobretudo neste tempo bonito que nós já estamos finalizando o ano, já estamos daqui a pouco aquecendo o nosso coração para as festas dos final do ano, e assim nos ajuda a dar este sentido em que, seja no Natal, seja no Ano Novo que se aproxima, a gente adentrar neste mistério deste novo tempo, enraizados assim na Palavra de Deus. Palavra de Deus essa que hoje, de modo muito específico, recorda a vida de um mártir chamado São Josafá. São Josafá foi um padre primeiramente ortodoxo, mas participou de um grupo que chamou das Igrejas Uniatas, que foi um movimento de unidade entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja assim latina, católica do Ocidente, e assim eles deram este testemunho de que o compromisso cristão, a fé cristã, ela exige esse compromisso de unidade. Ao ser martirizado, ele vai assim entregar para a Igreja, entregar para a humanidade, que o nosso testemunho sempre deve ser orientado para a unidade. A verdadeira fé cristã, ela é uma fé que une, que faz uma ponte entre céu e terra. Tivemos a alegria na segunda-feira de lembrarmos de São Leão Magno, que defendia a doutrina em que até hoje a Igreja professa sobre a natureza de Jesus, ser 100% homem, ser 100% Deus, sem nenhuma divisão, sem que nenhuma sobrepusesse a outra. Essa doutrina é muito importante para a Igreja Católica, para o nosso exercício e testemunho enquanto cristãos, porque recorda-se de nós que tudo que toca a história humana toca o céu. Tudo aquilo que toca o céu toca a história humana. Isso nos ajuda a percorrer também, nós, enquanto cristãos, esse caminho bonito que nós devemos pedir a Deus, desta graça do dom da unidade. Unidade entre nós, que
nos reunimos em torno do próprio Senhor que cremos como ressuscitado. E depois também crer com essa mesma força em que a família humana é chamada também a ser uma, dando as condições e tudo aquilo que é importante para resguardar o bem da nossa sociedade e o bem de cada pessoa humana. Hoje nós encontramos neste Evangelho, nesta liturgia, uma grande ajuda para nós. Quando olhamos atentamente a primeira leitura e percebemos que o profeta está dizendo para os governantes, os reis que estavam assim também coordenando o seu povo, que tiveram esta missão. Recordava o profeta que este poder é um poder que é primeiro garantido pela providência de Deus. A providência que acampa o grande e o pequeno, diz o profeta. Mas, de modo especial, aqueles que estão no governo também serão julgados com mais rigor, com mais vigor. O pequeno, continua o profeta, pode ser assim abarcado pela misericórdia, ser perdoado os seus pecados. O grande, não. Fiquei muito mexido com esta expressão e esse clamor desses atos de justiça que o profeta lança também em direção ao rei, aos reis, melhor assim dizendo, de seu tempo, pois é também o exercício da igreja lançar esta mesma força no tempo de hoje. Nós não estamos vivendo uma realidade que não esteja raiz na força também da profecia. A nossa fé também, ela é profética, e todo cristão é chamado a ser profético. Não à toa, nós recordamos que no nosso batismo, todos nós somos profetas de primeiro, somos reis porque somos chamados a cuidar, e também somos sacerdotes e também somos sacerdotisas, para que a gente possa apresentar a Deus aquilo que é digno dele. E além de apresentar os sacrifícios do pão e do vinho, o sacrifício de louvor, também nós somos chamados a apresentar a Deus aquilo que é digno dele, é digno da profecia, o digno de chamar atenção para uma realidade que não está de acordo com o bem da humanidade e não está de acordo com o bem das futuras gerações. É por isso que nós, nos últimos anos, até fazendo eco a este dia, esse movimento que está tendo agora da COP30, que debate também entre os grandes, entre os governos, entre os reis, vamos assim usar a palavra de modo figurativo, para eles também assumirem a responsabilidade do cuidado ambiental, pois o cuidado ambiental é cuidar da criação de Deus. Nós, enquanto cristãos, temos uma grande missão de olharmos a criação não só de um gesto, de um olhar científico, como se pudéssemos assim olhar através de uma lupa, de um microscópio, de um telescópio. Só isso para nós é pouco. É como ensinava essa doutrina de São Leão Magno que comentávamos. É para ver a beleza. Quando nós chamamos a atenção da beleza da criação, é porque a beleza da criação é capaz também de refletir a glória de Deus. E nós também somos chamados a refletir a glória de Deus. Hoje nós temos essa passagem do Evangelho, cujo nós encontramos com estes homens que foram assim curados, e curados deram apenas um veio de fora para agradecer a Deus esta cura. Meus irmãos, nós também devemos pedir a Deus esta graça de uma boa visão, essa graça de uma boa audição, para que a gente também saiba caminhar para onde devemos ir, dando resposta de fé, mas também saibamos discernir aquilo que vem aos nossos ouvidos. Quando a igreja fala sobre a proposta ambiental, meu querido, minha querida, a gente não está levantando nenhuma bandeira verde, nós estamos assim nos fundamentando neste amor e nesta fé de reconhecer que é Deus que cria tudo e por sua palavra
santifica, redime pela própria ressurreição de seu Filho, fazendo assim uma nova criatura, fazendo assim com que toda a criação entre num estado de esperança, de espera, para que assim ela chegue à plenitude. Quero recordar neste dia em que este Evangelho nos ajuda a recuperar estes sentidos, sobretudo quando nós olhamos para este que foi curado e que voltou a Jesus para agradecê-lo. Nosso coração não deve ser voltados, não deve ser assim encobertos pelo orgulho, pois o orgulho é que fere toda a relação, é o orgulho que condena a pouco ou quase nada toda a capacidade de admirar e de agradecer a Deus. Devemos recordar que agradecimento, agradecer, é eucariston, palavra grega que significa agradecimento. Essa palavra é que também dá fundamento àquilo que nós estamos hoje aqui celebrando. Estamos rezando a Eucaristia, é a ação de graça que nós damos a Deus pelo seu Filho Jesus, e que no dia de hoje é chamado a gente a agradecer e pedir a Deus que salvaguarda esta casa, esse dom tão bonito que é nosso planeta. A gente pode até, daqui uns anos, quem sabe daqui umas décadas, uns centenas de anos, não sei, a gente até habitar em outro planeta, mas agora não. Agora a única que nós temos é essa daqui. A única casa que nós temos é essa. E para a gente dar esse salto, que a humanidade tanto assim sonha, grandes sonham esse salto, nós primeiro devemos passar por este cuidado materno que devemos oferecer também à criação. Não deixar, meus queridos, que a lógica de que a gente possa assim apoiar a destruição, apoiar aquilo que corrompe a dignidade da sociedade, não nos deixar acontecer isso com o nosso coração, pois isso vai enfraquecer o nosso testemunho de unidade. Hoje celebramos São Josafá, este homem que deu unidade entre as duas grandes igrejas no contexto do Ocidente e do Oriente, e hoje nós somos chamados também, na prática da justiça, a darmos um testemunho de unidade, a darmos um testemunho de ir contra todo o sectarismo que invadiu e que vivenciou São Josafá, e que nós também vivenciamos tantos sectarismos, só que a nossa realidade hoje muda. A nossa realidade hoje, essa palavra passa para a polarização. Não é esta via que nós, enquanto cristãos, devemos assim caminhar. E para que a gente possa caminhar nessa unidade e fazer este caminho católico, no sentido original da palavra também, que é universal, a gente tem que ir centrando naquilo que é mais específico, naquilo que é mais profundo, para que nos nossos esforços a gente consiga prevalecer aquilo que é o bem comum para todos, consigamos prevalecer aquilo que é da dignidade para todos, em que todos possam ter aquilo que é bom para a sua vida e ainda por cima cuidar, sem a vaidade, sem o orgulho que fere tantas as relações. Peçamos a Deus que na nossa comunidade, na nossa igreja, sobretudo aqui no Brasil, em Minas Gerais, a gente não viva, não é? Como aquele católico de costume, mas que vivencie a catolicidade profunda, essa catolicidade onde permite com que a gente possa descobrir quais são as profecias que a igreja hoje tem lançado e que a gente possa discernir e viver agindo conforme a igreja nos ensina, mas sobretudo na consciência de estarmos nesta unidade bonita que o nome do próprio Senhor nos concede. Esse é o grande segredo. Agir em direção às profecias que se apresentam no mundo, do sinal dos tempos que apresenta no mundo, mas em nome do próprio Senhor, em nome do próprio Jesus.
É isso que nos confere, é isso que muda aquilo que é um discurso de fé e aquilo que é um discurso político. É o desejo do coração de agir na pessoa do próprio Senhor, como fez também São Josafá. Peçamos a Deus que o orgulho não avance em nosso coração, mas, ao contrário, cresça sobre nós tantas formas de gratidão. Peçamos a Deus que nós possamos nos alimentar desta Eucaristia para gestar ainda e fortalecer a nossa consciência que nós estamos indo em nome do próprio Senhor. E por fim, peçamos de Deus a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela seja mãe de unidade, ela que também experimentou tantos sofrimentos da vida de Jesus, mas também manteve a esperança por causa da ressurreição do seu Filho. Ela interceda por nós, nos ajudando a dar este testemunho bonito de unidade e um dia sermos acolhidos ao lado dela na plenitude do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.